E aí, você que se liga aqui no YouTube da Itatiaia, cheguei ao lado dele, Emerson Pansieri, para o semanal Pacotão de Notícias. E hoje, vamos falar de muita coisa, Cruzeiro se movimentando aí nos bastidores, porque tem jogo importante, Pansi, contra o Botafogo. Exatamente, Pio. Um abraço para você, para quem nos acompanha do outro lado. Em nome de TIM, compartilhe as emoções do futebol com o líder em 5G, que é a TIM. Valeu, TIM. Tamo junto nesse pacotão de notícias. E aí tem muito assunto, vamos falar desse duelo contra o Botafogo. Os jovens, né, que estão chamando a atenção do mercado, tem muita coisa a partir de agora. Então fique ligado. Vamos lá então, começando aqui o pacotão de notícias em nome de TIM. Você compartilha as emoções do futebol com a líder em 5G. Vamos falar então, Pansi, desse jogo contra o Botafogo, uma partida super difícil para o Cruzeiro. Volta ao Mineirão e a casa vai estar cheia. Casa vai estar cheia, Pio. O público, certamente nesta sexta-feira, já aí batendo a marca de 45 mil. É o torcedor do Cruzeiro entendendo o papel dele, vai ser preponderante contra um adversário difícil à beça, que é o Botafogo. Não é líder do campeonato à toa, time que não perde, impressionante, né? O Botafogo, o poder de recuperação dele, inclusive na Copa Sul-Americana, no jogo contra o Guarani do Paraguai, começou perdendo, depois empatou e virou. Jogo dificílimo, mas o Cruzeiro tem uma semana inteira de trabalhos. O Pepa está organizando a casa e o apoio da torcida é fundamental. O Pio, eu falava isso na turma do bate-bola. Cruzeiro fora de casa é um adversário indigesto. Precisa ser também um adversário muito complicado em casa. Olha só, o Botafogo tem 84% de aproveitamento, então é um adversário muito difícil. Dos 17 jogos, venceu 14, empatou 1 e perdeu só 2. Então é uma pedreira realmente para o Cruzeiro. E claro, a casa cheia, o torcedor vai ajudar bastante isso. Agora, nós trouxemos na Itatiaia, nessa semana, imagens do gramado, né, porque ele já foi palco de um jogo depois desse período que ficou inativo, digamos assim, o Mineirão, e o gramado deu uma melhorada, né, Pans? Foi até elogiado recentemente por jogadores de outras equipes. Então, muita gente falando que o gramado tá até melhor que o Independência, porque o Mineirão ficou um tempão sem receber jogos. Teve um show, mas está melhor cuidado. A partir do momento que o Mineirão deixou de receber shows, a tendência era melhorar. O Abel Ferreira, que sempre é crítico, né? Crítico, ele falou, né, que pela primeira vez ele veio jogar no Mineirão que estava com um gramado razoável, um gramado mediano. E aí até o jogo, até o domingo, certamente vai melhorar e vai ser uma grande partida. O Simões recordava essa semana daquele Cruzeiro e Botafogo de 2013. Tomara que o Cruzeiro possa reviver 10 anos depois aquele jogo que foi tão emblemático, né? E todo mundo lembra. Teve gol do Nilton. Teve gol do Júlio Batista. Teve o Sidoff perdendo pênalti. Foi um jogaço. Foi um jogaço. Tomara que o Cruzeiro consiga resolver essa partida contra o Botafogo, chegar à marca de 26 pontos, porque o Cruzeiro internamente fez uma matemática de pelo menos 25 no primeiro turno. Se chega a 26, ele cumpre essa meta estabelecida pelo clube. Tá aqui, ó, a divulgação, né, da previsão de público, 53 mil ingressos colocados à venda, e aí então, com certeza, como a gente disse aqui, a casa cheia para esse jogo super importante do final de semana, a penúltima rodada do turno. E aí tem uma curiosidade, Pansi, o Pepa não vai estar no banco, né, ele foi expulso contra o Atlético Paranaense, justificou a expulsão, falou que não tinha feito nada e tal, mas ele não estará no banco de reservas por conta da suspensão automática. Exatamente, e aí provável, né, que o Samuel Correia, que é o auxiliar dele direto, tem outros auxiliares também, mas que o auxiliar comande o time à beira do campo e tem aí essa missão de substituir o Pepa. O Pepa foi expulso no jogo contra o Internacional, ele no entendimento contra o Atlético Paranaense, ele no entendimento dele, o árbitro não dialogou. Ele achava que precisava ter dialogado e não dialogou. E aí a gente já fica com aquela exercício de mentalização assim em relação ao time, porque o Arthur Gomes entrou muito bem, fez 2 gols. O Bruno Rodrigues volta, porque ele tinha ficado fora por conta de uma possível, né? O Cruzeiro chamou de problema no ombro. E tá, viu?
e ele tinha caído, né? E sofreu uma luxação no ombro e tudo. Tá treinando e não tá 100%, hein? Ele tá treinando e não tá 100%. Não dá pra dizer que o Bruno Rodrigues tá 100% desse ombro. E a volta, é a falta do Wesley, que também levou o terceiro cartão e tá fora, então o time vai ter mudanças para esse jogo contra o Botafogo. E a gente... vamos propor um negócio aqui? Bora propor um negócio aqui, olha só. Você do outro lado, você mexeria no esquema do Cruzeiro, que jogou com 2 atacantes, 4 jogadores no meio-campo e 4 defensores? Você mexeria? Porque o que ele pode fazer também, né, Pio? É tirar, por exemplo, um dos jogadores de meio-campo e colocar um Gilberto. Aí ele poderia fazer Bruno Rodrigues, o Arthur Gomes e o Gilberto. Ou ele pode pôr o Bruno com o Arthur Gomes. Ou ele pode pôr o Arthur Gomes com o Gilberto. Enfim, possibilidades são várias. Então você deixa aqui a sua mensagem, o que você acha aí, qual o seu time, qual time você escalaria para esse jogo contra o Botafogo. O Cruzeiro, também para a gente trazer mais informações, que chegou uma rescisão com o Henrique, uma apuração também que você teve, que foi na sexta vara do trabalho, né, Pio? Isso. E aí a gente deseja sorte ao Henrique, capitão aí de mais de 500 jogos no Cruzeiro. 524 jogos pelo Cruzeiro, foram 10 títulos aí, 2 campeonatos brasileiros em 2013 e 14, 2 Copas do Brasil em 17 e 18, o vice-campeonato da Libertadores em 2009, 6 campeonatos mineiros, fora os prêmios individuais que ele conquistou aí também jogando pelo Cruzeiro. Encerrou o seu vínculo, ele que tinha conquistado aí na justiça o direito de ser reintegrado ao Cruzeiro. O contrato valeria até dezembro de 2023, mas fizeram um acordo na justiça. Então esse contrato foi rescindido, o Henrique agora vai procurar um outro clube, ele que disse estar apto a voltar a jogar bola. Pance ficou quase 3 anos sem jogar. O último jogo dele foi em outubro de 2020, nós estamos aí em agosto. Então, por 2 meses, ele não completaria aí esses 3 anos. Boa sorte ao Henrique. Que é uma figura respeitada pelo torcedor, conquistou títulos e boa sorte para ele, o Henrique. Outros assuntos, Pio, vamos falar de mercado? Vamos falar. Relação a essa questão de mexe-mexe do mercado. Os novos do Cruzeiro estão chamando a atenção. Essa semana teve uma apuração sua que também nós destacamos, que foi o Juan Santos, né, o filho do Narciso, zagueiro, que desperta o interesse até do mercado nacional. Agora a janela fechou, né, Pio? Fechou, a janela fechou, e aí, para clube brasileiro, aí não tem como. Se for jogar fora, com as janelas que estão abertas ainda em clubes do exterior, isso aí seria mais viável. Só que o Cruzeiro rejeitou uma oferta do Bragantino pelo Juan Santos, o Bragantino que fez uma proposta de empréstimo com os direitos fixados, né, com opção de compra. O Cruzeiro não aceitou, sabe que o jogador tem potencial, tem aí uma possibilidade, quem sabe, de ser integrado de uma forma melhor ao time profissional, né, ao time principal do Cruzeiro. Ele que está entre idas e vindas, vai pro time principal, treina com o elenco principal do Cruzeiro, depois volta para a base. O Juan Santos, então, despertando esse interesse do Bragantino. Vale lembrar, Pance, que em maio a gente já tinha trazido uma informação também sobre o Ludogorets, o Bruges e um clube da Croácia que fizeram sondagem, o Dinamo Zagreb, fizeram sondagens pelo Juan Santos, ele que renovou o contrato, tinha contrato até o fim de 2024, renovou até o fim de 2026. O Cruzeiro também, nessas movimentações, recebeu sondagem pelo Daniel Júnior, mas o jogador recuperou aí de uma lesão muscular. O interesse é que o jogador atue, então vai precisar ter minutagem. Se não tiver algo muito importante, o Daniel fica. E recebeu também sondagem pelo Everton e pelo Ian Lucas. Esses garotos, eles estão treinando na Toca da Raposa sem, vamos colocar assim, o Daniel não, o Daniel está com o grupo, mas o Ian e o Everton, eles não estão treinando com o grupo justamente porque, em caso de algum clube que apareça, o Cruzeiro não se oporia a negociar por empréstimo para pegar bagagem, né, Pio? É isso, a questão toda é justamente essa. Nós trouxemos essa informação recentemente sobre o Ian Lucas e o Everton. Não é que o Cruzeiro vai vender, desfazer desses jogadores. Claro, se aparecer uma proposta viável que interesse ao clube, aí seriam outros 500. Mas nesse momento o pensamento é dar bagagem, dar rodagem para esses 2 jogadores, emprestá-los para que eles consigam ganhar minutos e voltar
mais experientes aí para, quem sabe, ajudar o Cruzeiro no futuro. Pans. Exatamente, Pio. Tem mais uma informação importante dessa saída de atletas, e aí não são jovens. O Neto Moura, Mirassol, o Reinaldo, Coritiba, tudo isso sendo confirmado. O Juan Christian, rescisão publicada. O Pedro Castro indo jogar nos Emirados. O Cruzeiro tá dando uma enxugada, o Henrique Dourado. O Cruzeiro tá dando uma enxugada nessa turma. E você participou de uma conversa, né? Porque aquilo não foi uma coletiva, né? Foi uma conversa, foi um bate-papo da diretoria da SAF que explicou muito especificamente esse trabalho de mexida no grupo, Pio. Foi, Pans, é porque houve um detalhamento do que o Cruzeiro tem feito, né, como SAF. E aí o trabalho administrativo, o trabalho para equacionar o clube, para pagar as dívidas. E aí a proposta, né, na verdade, o pensamento do Cruzeiro é ter entre 28 e 30 jogadores no time principal. E aí, como tinham 36, contando com a chegada do João Marcelo, com os reforços, o Cruzeiro começou a dar destino para aqueles atletas que não teriam chances com o Pepa. E aí você falou de vários aí, vamos só rememorar aqui, relembrar o Pedro Castro, o Henrique Dourado, o Neto Moura, que está saindo, o Reinaldo, só aí são 4, né? Mais os 2 garotos que estavam integrados também e devem ser emprestados, aí já dava uma enxugada importante no elenco. Lembrando que para a partida contra o Botafogo, você lembrou de um jogador, o João Marcelo, tendência é que ele seja relacionado pela primeira vez, e aí fica essa possibilidade dele e do próprio Papagaio, eles podem estrear no decorrer da partida. Vambora, Pio! Vambora! Falamos em nome de... TIM! Porque você acompanha todas as emoções do futebol com a líder em 5G. Valeu, TIM! Hoje o pacotão foi comigo e com o Panseira. Hoje não, né? Todo dia com a gente. Então, vamos despedir da galera, deixar o espaço aqui que eu meio que endoidei no final desse vídeo. Compartilhe suas emoções no futebol com a TIM. Estou sempre ao lado do Guilherme Pio e você deixa seu recado, curta, compartilha. É sempre importante essa relação com você do outro lado. Tchau, Tamo gente! junto, galera. Valeu!